Reunião do Copom começa com expectativa de queda nos juros após 3 anos. E a grande dúvida é de quanto será o corte da Selic. Produção industrial cresce em junho. O avanço é tímido, mas marca o segundo mês seguido de progresso no setor. E você vai ver também. CPMI dá prazo de 48 horas para ministro da Justiça enviar imagens dos ataques de 8 de janeiro. Farmácias estão liberadas para fazer exames clínicos a partir de hoje. Venezuela envia proposta para entrar no BRICS, grupo formado pelo Brasil e mais 4 países de economias emergentes. E ainda, Superlua poderá ser vista maior e mais brilhante nesta terça-feira em quase todo o país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde para você, Dani. Para nós, não é, Kleber? Uma ótima tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Olha só, o governo promete um pente fino rigoroso para escolher o novo Procurador-Geral da República. O mandato de Augusto Aras termina em setembro. Em sua live semanal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai escolher o novo Procurador-Geral da República com muito cuidado. Ele pretende fazer um pente fino e ouvir muita gente antes da decisão para definir o sucessor de Augusto Aras. O mandato do PGR vai até setembro. Desde já, os integrantes do governo de transição articulam seu sucessor. Lula disse que não vai usar a lista tríplice e afirmou que vai escolher alguém que seja amigo do Brasil. Eu vou escolher no momento certo, na hora certa. Eu vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, sabe? Vou atrás de informações de pessoas que eu penso, sabe? Vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça. E quando eu tiver um nome, eu indico. É simples assim. Ninguém tem que ficar tentando adivinhar. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência. O presidente também voltou a afirmar que o FMI vai errar as previsões sobre o Brasil. Segundo ele, o país tem condições de crescer acima do patamar médio previsto. As pessoas vão se surpreender com o Brasil. O FMI ele vai errar todas as afirmações do FMI sobre PIB, não vai dar certo. Porque o Brasil vai crescer e vai crescer de forma sólida, vai crescer de forma confiável e mais importante do que só crescer. Nós vamos fazer uma coisa, sabe, de crescimento distributivo. Vai crescendo e vai distribuindo, vai crescendo e vai distribuindo para que a vida das pessoas cresçam de acordo com o crescimento do país. A reunião do Copom, que vai definir a taxa básica de juros da economia, começa hoje. A queda dos juros é dada como certa entre os especialistas. A dúvida é de quanto será o corte. Depois de um ano com a Selic, a taxa básica de juros estacionada nos 13,75%, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, deve decidir por promover o primeiro corte nesta semana. Esta é a ampla expectativa de economistas e especialistas, após os primeiros sinais dados pelo próprio Copom nos comunicados de seu último encontro em junho. A principal dúvida agora está em torno de qual deve ser o corte. Boa parte das projeções aposta em uma redução mais cautelosa, de 0,25 ponto percentual. Outra parcela acredita que já seja possível ter um corte de 0,5 ponto percentual. E ainda uma terceira ala, dividida entre as duas possibilidades. Um consenso entre as várias análises, entretanto, é de que a decisão deve ser bem longe de unânime. Ou seja, uma parte dos diretores do Copom deve votar por um corte mais brando, enquanto outra deve defender uma redução mais agressiva já neste encontro. E ainda falando de economia, a produção industrial teve uma leve alta em junho. Segundo o IBGE, a expectativa era de queda no mês. A produção industrial brasileira subiu 0,1% em junho. Segundo o IBGE, o setor também registrou alta de 0,3% em maio. Em junho de 2022, houve alta de 0,3%. Com isso, a indústria brasileira acumula recuo de 0,3% no ano e alta de 0,1% em 12 meses. O indicador de junho veio melhor que o esperado pelo consenso Refinitiv de analistas,
que apontava para uma queda de 0,1 na comparação mensal. Na comparação anual, a previsão era de alta de 0,3%. Em junho, apenas uma das 4 grandes categorias econômicas e 7 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram alta. A maior influência positiva nos grupos de atividades veio de indústrias extrativas, que avançou 2,9% em junho, depois de crescer 1,4% em maio. O ramo das indústrias extrativas é um dos que estão acima do patamar pré-pandemia, com 7% de alta em relação ao nível de fevereiro de 2020. Outros setores que contribuíram para o resultado de junho foram a confecção de artigos do vestuário e acessórios, de produtos de borracha e de material plástico e de produtos de metal. Já entre as atividades em queda estão os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, veículos automotores, reboques e carrocerias e máquinas e equipamentos. Mudando de assunto, a partir de hoje, as farmácias já podem fazer exames de análise clínica. Dengue, colesterol total e hepatite estão entre os testes liberados nos estabelecimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a atualização de uma norma que agora permite que as farmácias realizem exames de análises clínicas. De acordo com a entidade do setor farmacêutico, são pelo menos 47 testes que vão poder ser realizados nos estabelecimentos. Os exames são todos os que têm coletas de sangue, urina, fezes e secreções. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de Covid-19 e de glicemia nas farmácias. A nova regra já começou a valer e os laboratórios vão ter um prazo de 180 dias para adequação. A atual resolução leva em consideração a evolução do setor de diagnósticos e afirma que a norma anterior ficou defasada frente à nova realidade tecnológica. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária, desde 2019, foram realizadas audiências e consultas públicas para rever a decisão tomada em 2005. A Anvisa informou que, nesse período, foram desenvolvidos novos equipamentos, tecnologias, metodologias e processos tecnológicos que propiciaram mais agilidade aos exames de análises clínicas e maior segurança aos pacientes. Além disso, essas inovações ampliaram o acesso da população ao diagnóstico clínico. Os testes oferecidos devem atender os critérios da norma para que sejam realizados em farmácias. De acordo com a Anvisa, ainda não há uma lista pré-definida de todos os exames atendidos. E olha, segundo estimativas da Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, existem cerca de 90 mil farmácias em todo o país. E com a nova medida da Anvisa, que libera a realização dos exames, esses locais deixam definitivamente de ser estabelecimentos meramente comerciais para ser considerados agora estabelecimentos de saúde, né, Dani? Pois é, uma medida que faz toda a diferença. Olha só, antes mesmo da medida da Anvisa, algumas farmácias haviam conseguido uma liminar na Justiça para realizar alguns exames. Mas agora, com a regulamentação, o serviço poderá ser ampliado e terá mais segurança, tanto para o cliente quanto para o estabelecimento. E para que você entenda como isso vai funcionar na prática, você e a gente também, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha só, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor Gonzalo Vecchina Neto, que é médico e também sanitarista, né? E fundador da Anvisa. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Kleber, boa tarde, Daniela, e boa tarde também aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com o entendimento dessa importante medida. Prazer é todo nosso. Muito obrigada, o senhor, pela sua disponibilidade. Explica para a gente quais tipos de exames poderão ser feitos nas farmácias. Olha só, o procedimento será o mesmo dos laboratórios? Por exemplo, será necessário um pedido médico para a realização? Veja, eu não tenho certeza se precisa de um pedido médico, se as pessoas podem, como no caso da Covid, ir à farmácia e solicitar um exame de sua vontade. Agora, com certeza, uma parte desses exames terá que ter um pedido médico, isso tem que estar na regulamentação que a Anvisa está soltando, e é importante lembrar,
os exames que estão sendo feitos não são exames de segunda linha, são exames de primeira linha, são exames muito eficazes, muito seguros, que os cidadãos poderão realizar na farmácia. O que está acontecendo aqui é uma ampliação de locais em que se pode realizar exames que permitem que as pessoas tenham um melhor conhecimento sobre o que está acontecendo com o seu corpo. E, doutor, o credenciamento das farmácias vai aumentar o acesso da população aos exames. Essa é uma boa notícia. Mas eles terão a mesma credibilidade dos laboratórios? É importante a gente lembrar, e até para exemplificar, que durante a pandemia alguns hospitais não aceitavam testes de Covid realizados nas farmácias, doutor. Veja, os exames terão a mesma validade dos exames feitos nos laboratórios. Essa foi uma discussão que a Anvisa enfrentou muito bem, inclusive com os laboratórios de análises clínicas que existem hoje, que achavam que iam perder um espaço no mercado, o que é provável que aconteça. Mas isso será em benefício da população. Durante a pandemia, o problema dos testes de laboratório feitos em farmácia é que poderia haver problemas de coleta por causa da necessidade da entrada do cotonete lá no fundo, no nariz e tal. Então, essa era uma das razões pelas quais os testes de farmácia poderiam não ser aceitos para fazer procedimentos médicos mais complexos. Agora, neste caso, os testes que estão sendo liberados são testes que têm tecnologia adequada para ajudar o diagnóstico das doenças com as quais eles estiverem relacionados. Então, testes para saber da questão do colesterol, da glicemia, são testes que vão ser realizados e têm a eficácia, a segurança que qualquer teste de laboratório tem também. Doutor, essa mudança pode refletir nos preços dos exames? Há alguma possibilidade deles ficarem mais baratos? E ainda, os planos de saúde poderão, de repente, fazer convênios com as drogarias? A primeira parte da sua resposta é o aumento da concorrência, principalmente entre as farmácias e entre os produtores desses testes. Se espera que o tal de mercado, que dizem que existe, né, ajude a diminuir. Aumento da oferta poderá reduzir os preços. Agora, a possibilidade de existirem convênios entre farmácias e operadoras, eu duvido que aconteça, porque isso iria estimular a utilização desses exames e, eventualmente, isso iria encarecer os planos de saúde. Então, eu não acredito que as operadoras venham a fazer convênios com farmácias como fazem com os laboratórios clínicos. Mas, para o cidadão, haverá um aumento de oferta e espero uma redução de preços. A ver, não é, doutor? Nós acabamos de conversar com o doutor Gonzalo Vequina Neto, que é médico sanitarista e fundador da Anvisa. Muito obrigada aqui pela sua participação, doutor. Boa tarde, sempre às ordens. Grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que a CPMI deu 48 horas para o ministro da Justiça, Flávio Dino, enviar imagens de 8 de janeiro aos parlamentares. A intenção é ter imagens internas dos edifícios sedes dos 3 poderes no dia dos ataques. O prazo de 48 horas para o ministro Flávio Dino entregar as imagens dos ataques a Brasília foi estipulado pelo presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia. Ele determinou o fornecimento de imagens das câmeras internas e externas do prédio do Ministério da Justiça. No início da sessão desta terça-feira, Maia disse que acionaria o Supremo Tribunal Federal para obter as gravações. Mas após ouvir argumentos de integrantes da comissão, ele decidiu dar um prazo para obter as imagens. Se o pedido não for atendido, a CPMI vai pedir à Advocacia do Senado que acione o Supremo. O colegiado aprovou 3 requerimentos sobre o assunto em 11 de julho. Mas, segundo o Dino, as imagens não poderiam ser encaminhadas porque foram incluídas como provas em inquéritos que tramitam em sigilo. Segundo Arthur Maia, se autorizar o ministro a não responder ao requerimento, ele abriria um precedente a todos os alvos de pedidos da CPMI. E acrescentou que, pela obrigação que tem como presidente do colegiado de manter a integridade e a autoridade, ele não poderia aceitar que as partes tenham o direito de negar a determinação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E veja a seguir, Venezuela envia proposta para entrar no BRICS, grupo formado por 5 importantes economias emergentes. E ainda, Superlua poderá ser vista maior
e mais brilhante nesta terça em quase todo o país. Você confere os detalhes daqui a pouco. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques para você. E olha só, a Venezuela enviou uma proposta oficial para entrar no grupo dos BRICS. O bloco é composto por 5 países emergentes, entre eles o Brasil, a China e a Rússia. O anúncio foi feito pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira que o país enviou uma proposta oficial para entrar no grupo do BRICS. Composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Maduro afirmou que espera uma resposta positiva. O BRICS é um bloco que existe desde o início dos anos 2000 e busca cooperação, principalmente econômica, entre os países membros. Recentemente, o bloco anunciou que está aberto para uma possível expansão com a adesão de novos membros. A afirmação de Maduro foi feita em um programa de televisão. O presidente venezuelano disse que espera que a proposta seja valorizada positivamente pelos países que fazem parte do grupo, incluindo o Brasil. A China é um dos países que defende a ampliação do bloco. Especialistas afirmam que essa expansão pode não ser interessante para o Brasil, que teme perder influência sobre o grupo. A próxima cúpula do BRICS está marcada para acontecer no fim de agosto, na África do Sul. E a Rússia afirmou nesta terça-feira que neutralizou drones de ataques ucranianos em Moscou e no Mar Negro, mas admitiu que um dos aparelhos atingiu um edifício do bairro comercial da capital russa. A Ucrânia intensificou os ataques com dispositivos não tripulados no território russo nas últimas semanas, em paralelo a uma lenta e difícil contraofensiva no leste e no sul do território, regiões ocupadas pelo exército russo. Apesar de utilizar diariamente drones contra cidades ucranianas, Moscou denunciou um ato terrorista. O Ministério da Defesa russo informou que outros 2 drones foram destruídos pela defesa aérea na região da capital. Assim como no domingo, o aeroporto internacional de Vnukovo ficou fechado por alguns minutos, de acordo com a agência estatal de notícias TASS. Os ataques à capital russa e às cidades próximas aumentaram desde o início do ano. Em maio, um aparelho atingiu o complexo do Kremlin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou no domingo que a guerra está voltando ao território russo. E olha só, uma guerra pode estourar a qualquer momento na perigosa fronteira entre o Israel e o Líbano, no Oriente Médio. As violações de diversos acordos internacionais estão entre os motivos para esse aumento da tensão. Nos últimos meses, houve um número crescente de incidentes na chamada Linha Azul, a fronteira patrulhada pela ONU que separa Israel e as colinas de Golã, território libanês ocupado pelos israelenses. Segundo a Força de Paz das Nações Unidas do Líbano, a Unifil, Israel e o Hezbollah cometeram várias violações de acordos internacionais na linha e além dela. E houve momentos ainda mais sérios, incluindo os lançamentos de foguetes contra Israel por militares palestinos no Líbano que têm o apoio do Hezbollah, provocando reação imediata da artilharia israelense. No início deste ano, em um ataque na fronteira, um militante do Líbano, mais tarde morto a tiros pelos israelenses, realizou um ataque à bomba na estrada no norte de Israel. A Lua é o único satélite natural da Terra e o 5º maior do Sistema Solar. E também inspiração para poetas e românticos, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Olha só. E para quem gosta de apreciar a Lua, a noite desta terça-feira será muito especial. Uma super e poderosa Lua poderá ser vista em grande parte do país, maior e mais brilhante do que o normal. Vamos conferir? Vamos. Agosto será especial para quem gosta de observar o céu. O mês começa e termina com superluas. A primeira já acontece hoje, dia 1º de agosto, e é conhecida como superlua de Esturjão. A segunda no dia 30 e será uma superlua azul, que é um nome dado à segunda em um mesmo mês, algo raro que só se repetirá em 2032. Nessas duas ocasiões, a lua cheia pode parecer ainda maior e mais brilhante no nosso céu, pois estará mais próxima da Terra. Apesar do nome,
O termo superlua não é uma definição astronômica oficial. Ele é usado nos momentos em que a lua cheia acontece próxima ao perigeu, quando está mais próxima da Terra e, portanto, parece maior e mais brilhante. O perigeu é quando a distância entre esse satélite e a Terra é menor do que 360 mil quilômetros. Quando isso ocorre, a Lua fica 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu, que é a microlua, quando está mais distante. Segundo a NASA, ela é chamada de superlua de esturjão, em referência a um peixe que, nessa época, é encontrado em grande quantidade nos grandes lagos da América do Norte. Um conjunto imenso de lagos de água doce entre o Canadá e os Estados Unidos. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Não se esqueça que daqui a pouco eu volto com mais notícias para você a 1h50. Até já! Até mais!